Capítulo 4. Mais que tudo, odiamos a Deus. Mais do que tudo odiamos a Deus. Procuro tornar-te isso compreensível. Os bem-aventurados no céu devem amá-lo, ora, porque o veem desveladamente em sua arrebatadora beleza. Isso torna-os indescritivelmente felizes. Os homens na terra que conhecem Deus pela criação e revelação podem amá-lo. Não são forçados a fazê-lo. O crente furiosa, eu te digo aqui, que contempla meditando Cristo estendido na cruz, o amará. Mas a alma de quem Deus se acerca, fulminante como vingador e justiceiro, como quem foi repelido, essa o odeia, como nós o odiamos. Odeia-o com toda a força de sua má vontade. Odeia-o eternamente, em virtude da deliberada resolução de ficar afastada de Deus com que terminou a vida terrena. E essa perversa vontade não podemos revogá-la mais, nem jamais quereremos revogá-la. Compreendes tu agora porque o inferno há de ser eterno? Porque a nossa obstinação nunca derrete, nunca termina. Forçada, acrescento que Deus é propriamente ainda misericordioso para conosco. Disse forçada. A razão é esta. Ainda que voluntariamente escreva esta carta, não me é possível mentir como eu bem queria. Assento no papel muitas informações contrariamente à minha vontade. Também a corrente de injúrias que queria despejar, tenho de reengoli-la. Deus era misericordioso para conosco, pelo que não deixou a nossa vontade produzir e efetivar na terra todo o mal que desejávamos fazer. Se Ele nos tivesse deixado a esmo, teríamos aumentado muito a nossa culpa e castigo. Deixou-nos morrer prematuramente, como a mim, ou introduziu circunstâncias atenuantes. Agora, Ele se nos torna misericordioso porque não nos obriga a nos aproximar dEle. Porém, a ficarmos neste lugar distante do inferno, no que os castiga menos do que todos merecem. Cada passo mais perto de Deus dar-me-ia maior sofrimento do que a ti, um passo mais perto de uma fogueira. Capítulo 5. O que você não sabe sobre o meu Pai? Ficaste espantada um dia quando te contei em passeio o que meu pai me dissera alguns dias antes da minha primeira comunhão. Cuida, Anita, cuida que ganhes bonito vestido, o mais não passa de burla. Quase me teria mesmo envergonhado do teu espanto. Agora rio-me disso. O mais bem feito em toda essa burla era permitir-se a comunhão apenas aos 12 anos. Eu já estava, então, assaz possuída do prazer do mundo, que postergava facilmente tudo quanto era religião. Eu não levei a comunhão a sério. O novo costume de deixar as crianças receberem a comunhão aos 7 anos põe-nos furiosos. Envidamos todos os meios para burlar isso, fazendo crer que para comungar cumpre haver compreensão. É preciso que as crianças já tenham cometido antes alguns pecados mortais. O branco Deus será menos prejudicial, então, do que recebido quando a fé, a esperança e o amor, frutos do batismo, escarros sobre tudo isso, ainda estão vivos no coração da criança. Lembras-te que já sustentei esse mesmo ponto de vista na terra? Torna meu pai. Ele brigava muito com minha mãe, raras vezes te frisei isso. Tinha vergonha. Que é vergonha, coisa ridícula, a nós tudo é indiferente. Meus pais não dormiam mais no mesmo quarto. Eu dormia com minha mãe, papai no quarto ao nosso lado, onde podia voltar a qualquer hora da noite. Ele bebia muito e gastou a nossa fortuna. Minhas irmãs estavam empregadas e precisavam do seu próprio dinheiro, como diziam. Mamãe começou a trabalhar. No último ano de sua amargurada vida, papai batia em mamãe muitas vezes quando não lhe queria dar dinheiro. Para mim, ele sempre era bonzinho. Um dia, contei-te isso e ficastes escandalizada sobre o meu capricho. E de que não te escandalizastes em mim, hein?
Um dia, pois, devolveu 2 vezes sapatos novos, porque a forma dos saltos não me era bastante moderna. Na noite em que uma apoplexia vitimou meu pai mortalmente, aconteceu algo que nunca te confiei, por temer desagradável interpretação da tua parte. Hoje, porém, deves sabê-lo. Esse fato é memorável, porque foi pela primeira vez que o meu atual espírito carrasco se acercou de mim. Eu dormia no quarto de minha mãe. Suas respirações regulares denotavam seu profundo sono. De repente, ouvi chamar meu nome. Uma voz desconhecida murmurou: "O que acontecerá se teu pai morrer?" Eu não amava mais meu pai, desde que ele começara a maltratar minha mãe. Já não amava propriamente ninguém, só me prendia a alguns que eram bons para mim. Amor sem intuito natural existe quase só nas almas que vivem em estado de graça. Nele eu não vivia. Respondi assim ao misterioso interlocutor: "Com certeza ele não morre." Após breve intervalo, ouvi a mesma bem compreendida pergunta, sem me incomodar de saber de onde provinha. "Qual que? Ele não tá morrendo!" escapou-me casmurra. Pela 3ª vez fui interrogado: "Que acontecerá se teu pai morrer?" De relance, me surgiu no espírito como meu pai frequentes vezes voltava para casa meio bêbado, ralhando e brigando com mamãe, e o quanto ele nos envergonhava perante os vizinhos e conhecidos. Gritei então embirrada: "Pois não, é quanto merece que morra!" Depois ficou tudo quieto. Na manhã seguinte, quando mamãe foi para arrumar o quarto de papai, encontrou a porta fechada. Ao meio-dia, abriram-na à força. Papai encontrava-se meio vestido em cima da cama, morto, um cadáver. Ao procurar cerveja na adega, deve-se ter resfriado. Desde muito estava adoentado. Será que Deus fez depender da vontade de uma criança, a quem o homem demonstrava bondade, o conceder-lhe mais tempo e ocasião para se converter? Capítulo 6. Todos os que no inferno ardem não rezam ou não rezaram o bastante. Marta cá, e tu me fizestes ingressar na associação das moças. Nunca te escondi que achava as instruções das 2 diretoras, 2 senhoras X, assaz vigaristas. Achava os jogos bastante divertidos, conforme sabes. Cheguei em breve a sustentar nele papel preponderante. Isso era o que me lisonjeava. Também as excursões me agradavam. Deixei-me até levar algumas vezes a confessar-me e comungar. Propriamente não tinha nada para confessar. Pensamentos e sentimentos comigo não entravam em conta. Para coisas piores eu não estava madura ainda. Admoestaste-me um dia: "Anne, se não rezares mais, perder-te-ás." Ora, eu rezava realmente muito pouco e também só contrariada de má vontade. Tinhas tu, sem dúvida alguma, razão. Todos os que no inferno ardem não rezaram ou não rezaram bastante. A oração é o primeiro passo para Deus, sempre decisivo. Mormente a oração para aquela que é a mãe do Cristo, cujo nome não nos é lícito pronunciar. A devoção a ela arranca ao demônio inúmeras almas, que os pecados lhe teriam infalivelmente atirado às mãos. Furiosa continuo por ser forçada. Rezar é o mais fácil que se pode fazer na terra. Justamente a essa facilidade Deus ligou a salvação. A quem reza com assiduidade, Deus dá paulatinamente tanta luz e fortalece-o tanto que o mais afogado bode de pecador se pode definitivamente levantar pela oração, ainda que esteja submerso na lama até o pescoço. Nos últimos anos de vida eu deveras não rezava mais e assim me privava das graças sem as quais ninguém pode se salvar. Aqui não recebemos graça alguma. Mesmo que a recebêssemos, com escárnio a rejeitaríamos. Todas as vacilações da existência terrestre acabaram no além. Na vida terrena pode o homem passar do estado de pecado para o estado de graça. Da graça pode cair no pecado e frequentes vezes eu caí por fraqueza. Raramente por maldade.
Com a morte, terminou essa inconstância do sim e do não, caindo e levantando-se. Pela morte, cada um entra no estado final, fixo, inalterável. À medida que avança a idade, tornam-se menores os saltos. É verdade que até a morte a gente se pode converter a Deus ou virar-lhe as costas. No morrer se decide o homem, entretanto, com as últimas tremuras da vontade, maquinalmente, tal como se acostumara na vida. Bom ou mau hábito tornou-se uma segunda natureza. Esta o arrasta no derradeiro momento, assim também arrastou a mim. Anos inteiros eu viver afastada de Deus. Consequentemente, decidi-me no último chamamento da graça contra Deus. Capítulo 7. Odeio também o demônio. Não que o haver pecado muitas vezes me fosse uma fatalidade, mas porque eu não me queria mais levantar. Repetidas vezes me admoestaste a assistir à pregação e a ler livros devotos. Eu escusava-me regularmente com a falta de tempo. Havia eu de aumentar ainda mais a minha incerteza íntima? Cumpre-me, aliás, afirmar. Quando cheguei a esse ponto crítico, pouco antes da minha saída da Associação das Moças, ter-me-ia sido muito difícil enveredar por outro caminho. Sentia-me insegura e infeliz. Diante da minha conversão, levantou-se um paredão. Deves tê-lo desapercebido. Tu o tinhas imaginado tão fácil quando uma vez me disseste: faça, pois, uma boa confissão, Anne, e tudo ficará bem. Eu suspeitava que assim fosse, mas o mundo, o demônio e a carne já me seguravam nas suas garras. Na atuação do demônio eu não acreditava nunca. Agora atesto que a pessoas como eu então era, o demônio influencia poderosamente. E só muitas orações alheias e as minhas próprias, juntamente com sacrifícios e sofrimentos, teriam conseguido arrancar-me dele. Isso devera só paulatinamente. Poucos possessos, o demônio não pode tirar o livre-arbítrio àqueles que se entregam à sua influência. Contudo, como castigo a Deus, ele permite que o mal nele se aninhe. Odeio também o demônio. Todavia gosto dele porque ele procura perder-vos, ele e seus auxiliares, os anjos caídos com ele desde os princípios do tempo. Há miríades, vagueiam pela terra inúmeros como enxames de moscas sem que sejam suspeitados. A nós, homens réprobos, não nos incumbe de vos tentar. Isso cabe aos espíritos caídos. Aumentam, sim, ainda mais os seus tormentos toda vez que arrastam uma alma humana ao inferno. Mas de que não é capaz o ódio?